Olá pessoal, vamos dar início à aula número 6. O tema da aula de hoje é climatologia dinâmica, análise rítmica. Então, só para situar aqui no diagrama conceitual da disciplina, né? Então, nas aulas anteriores nós vimos aqui basicamente como que o clima funciona, tá? Nas diferentes escalas, aqui desde a escala sideral ao Sol, escala global e circulação geral, escala regional e as massas de ar, tá ok? No nível local vimos os elementos do clima, tá ok? Em termos aqui de ferramentas de análise, fontes de dados, vimos a parte aqui, análise visual, por meio de sensoramento remoto, aí, principalmente imagens de satélite, né? Na escala aqui da circulação geral e das massas de ar, tá? E também análise visual, né? Dos elementos do clima, então, que são obtidos por meio das estações climatológicas ou meteorológicas, ok? Então hoje nós vamos acrescentar então aqui, ó, uma abordagem, tá? É como que nós enxergamos, analisamos o clima e o tempo, ok? Utilizando dessas ferramentas de acordo, né, com um determinado recorte temporal. Então a gente está inserindo aqui uma escala temporal de análise, ok? E na aula de hoje a gente vai ver essa análise aqui, análise rítmica, tá ok? Ela utiliza então aqui como fonte de dados ferramentas de análise e medições diretas, tá? Seja por estações, seja por técnicas aí de sensoramento remoto. Então, nas aulas anteriores, né, recapitulando aí rapidamente, né, o Sol, né, a importância dele aí como fornecedor de energia que movimenta, né, a atmosfera. Tá ok? Como que enxergamos, né? Podemos visualizar a atmosfera, então, por meio aqui nas escalas, né, de circulação global e regional das massas de ar, então, sensoramento remoto. E na aula anterior vimos aqui a questão dos elementos climáticos, tá ok? E das estações climatológicas. Então, na aula de hoje, veremos um pouco aí da diferenciação entre climatologia clássica e climatologia dinâmica, tá? Da climatologia clássica, veremos um pouquinho sobre os normais, né? Climogramas, tá? Basicamente, citaremos algumas das análises estatísticas, né? Que são utilizadas sob essa abordagem, tá? Colocaremos alguns gráficos, tá? Ilustrando. E, efetivamente, entraremos depois, né? Na parte da climatologia dinâmica, tá? Colocando, tanto a análise por meio de episódio, quanto por meio de ritmo. Tá ok? Encerraremos, né, com alguns estudos de caso aí, ilustrando, né, o funcionamento, né, como que funciona essa abordagem. Tá ok? Então vamos começar aqui pela diferenciação, né, entre climatologia clássica e climatologia dinâmica. Basicamente, né, então aqui o campo de atuação, né, da climatologia clássica, vamos dizer que é o campo aí mais, né, da formação em meteorologia, tá ok? E a climatologia dinâmica, né, vamos dizer que está associado mais à formação aí, né, da geografia, tá? Então vamos colocar então dessa forma como nome comum inicialmente, mas sabendo que possui algumas variantes, tá? Costumam chamar a climatologia clássica de climatologia tradicional também. Eu destaquei porque essa seria, vamos falar, a segunda, né, mais conhecida, e as outras não são tão conhecidas, mas eu citei aqui mesmo assim. Tá? Climatologia separativa ou analítico-separativa, tá ok? Enquanto que a climatologia dinâmica ela é também muito conhecida como climatologia geográfica, justamente, né, por ser utilizado aí, estudado pelos geógrafos, tá ok? Alguns também vão costumar chamá-la de climatologia moderna ou até mesmo de climatologia sintética. Então, a base de conhecimentos empregados em cada uma dessas duas abordagens, né, da climatologia. Na climatologia clássica, aquela que é utilizada, né, muito pelos meteorologistas, né, a abordagem, né, tem uma base, né, teórica muito fundamentada aí nas ciências exatas, tá? Física, matemática, computação e astronomia.
Enquanto que a climatologia dinâmica está relacionada com o quê? Com a espacialização dos dados, as correlações espaciais do clima. Tá? Então, considera o aspecto geográfico nas suas análises, tá ok? A abordagem do clima, né? Na climatologia clássica, né, considera-se o quê, né? Eles consideram, né, o clima como o estado médio das condições atmosféricas, tá ok? Então, está embutida a ideia aqui de média. E sendo a ideia de média, né, implica numa ideia de algo que é estático. Tá? A gente vai retomar alguns exemplos que já abordamos aqui no começo da disciplina, só para reforçar, né, revisar um pouco esses conceitos e reforçar essa ideia do que é o médio e o que é o estático. Tá, ok? Enquanto que na climatologia dinâmica, né, a abordagem do clima considera a dinâmica, né, e essa é a definição aqui de clima, que é a sucessão habitual de tipos de tempo. Tá, ok? Então, a abordagem geral da climatologia clássica é calculista, né? É de fazer cálculos, né, basicamente. Tá? Vamos colocar dessa forma bem genérica, tá, pessoal? Enquanto que a climatologia dinâmica é descritiva e vinculada à gênese. Tá? As análises, então, pela meteorologia clássica, elas são quantitativas, estatísticas ou numéricas, e na climatologia dinâmica, ela é né, principalmente qualitativa, né, realizada de forma então interpretativa, né, e de forma visual, tá ok? Utilizando a imagem de sensoriamento remoto e gráficos, tá ok? Nada impede, tá, que nessa abordagem se utilizem, né, métodos da outra modalidade da climatologia, da outra abordagem, tá, pessoal? Mas estou colocando aqui no aspecto geral, tá ok? Nada que é 100%, tá? Mas sim uma questão, né, que geralmente, né, essas abordagens aí costumam adotar, tá? Técnicas utilizadas pela climatologia clássica, então, são cálculos, simulações, estatísticas, médias e tendências. Tá? Enquanto na climatologia dinâmica são análises, descrições, interpretações, então por meio de gráficos, imagens de satélite, tá, ok? E escala temporal, né? Coloquei como assim, uma escala que mais, né, rotineiramente o pessoal costuma utilizar, tá? Então vai variar aí desde a escala anual, decadal e normal, né, de 30 anos, enquanto que na climatologia dinâmica a escala é diária, semanal, mensal, às vezes, né, chegando até mais ou menos até um ano. Tá? E escala espacial, na climatologia clássica, vai considerar desde o nível local, né, e para os níveis superiores, aí, de regional, zonal e global, e da climatologia dinâmica vai considerar, né, a escala espacial local e regional, né, referente aí à atuação das massas de ar. Em comum, essas duas abordagens da climatologia possuem, né, o objetivo do quê? De entender, explicar e conceituar os fenômenos da atmosfera, tá? Suas causas e consequências. Coloquei de uma forma bem, tá, pessoal? Isso daqui não é nada muito, né, não é uma definição, tá? É uma percepção, né, do que eu tenho lido por aí, tá? Algumas coisas tirei de alguns outros lugares, outras coisas, né, foi tirando da minha interpretação, tá? Isso daqui então é uma análise assim bem superficial, tá? Não existe nenhum estudo, né, definindo exatamente essas características que eu levantei aqui. Mas a gente vai entender bem, né, conforme a gente for avançando aí na disciplina e vendo os exemplos, né, como que cada uma dessas climatologias abordam, né, a questão do clima e do tempo meteorológico, ok? Então vamos lá. Daquele diagrama, né, inicial que a gente já abordou aqui, vamos dar um zoom aqui nas escalas temporais, né? Então vamos colocar, ó, presente, tá aqui, tá? Tem um passado recente, a gente considera às vezes também de presente, tá? Então seria aqui algo que varia entre o momento atual até alguns dias, né, ou algumas semanas ou meses, tá ok? Né? Temos a escala aqui futura, a escala de um passado recente e um passado remoto, tá? Então, de que forma? Então, só para ilustrar melhor a diferenciação aí entre as climatologias.
A climatologia clássica e tradicional, ela contempla todas as escalas possíveis, tá? Da análise do clima, tá ok? Desde aí o passado remoto, passado pelo passado recente, presente e futuro, tá? Mas habitualmente, né, são essas escalas aqui, né, que ela mais vai estar trabalhando, que são as das décadas e dos anos, tá ok? Tanto no passado quanto no futuro, tá? Já a climatologia dinâmica ou geográfica, ela vai se concentrar naquilo que faz mais, né, parte do nosso cotidiano humano, tá? É o que a gente mais sente ao longo de nossas vidas, seja durante os dias, as semanas, os meses, né? Então ela se restringe a uma escala temporal aqui que varia desde ano, passando pelos meses, semanas, dias, horas e minutos. Tá ok? Mas ela vai se concentrar mais aqui, né, nas semanas, dias e horas, tá? Então, mais um gráfico aqui reforçando, tá? A gente vai ver em detalhe esse diagrama aqui, tá? Ele é um gráfico parecido com o anterior, mas com muito mais, né, dados relativos a alguns fenômenos aqui de mudanças climáticas. Esse gráfico a gente vai abordar em profundidade na aula de mudanças climáticas. Mas aqui nessa escala, né, vai ter o período, uma escala então em potência 10, né, variando então desde o tempo aqui de horas, né, ciclos diários, né, vai passar pela escala mensal, anual, decadal, secular, milenar, geológico, né, enfim, vai até, né, da ordem de milhões e até bilhões de anos, tá? Então a climatologia clássica ela contempla, né, praticamente toda essa escala temporal aqui possível, né, do clima, tá? Enquanto que a dinâmica ela vai se concentrar então aqui nas escalas diárias, semanais, mensais e até anual, tá ok? Então da aula 2, só para fazer uma breve revisão aqui, né, da diferença entre tempo e clima. Vimos lá aquele gráfico, né, que é aqui a temperatura, né, e a variação dela ao longo dos dias aqui do ano, tá ok? Vimos que para cada curva dessas que estão aqui, né, cada uma com uma cor, elas representam uma variação da temperatura ao longo de um ano, né? E essa curva em preto aqui, ela é uma média desses valores, tá ok? Então, essa média representada aqui pela normal, né, ela é mais ou menos, né, representa aí um pouco da abordagem da climatologia clássica, tá ok? Que é a normal, tá? Então por isso que o pessoal fala, é estático, porque nenhum ano possui esse comportamento aqui dessa forma, tá ok? Isso daqui é uma abstração, é uma média, tá? Uma forma de representação, tá? Porque a gente sabe que a cada ano tem a variação, né, de dia para dia, essa variação, lógico, está sempre em torno dessa média normal, mas ela tem altas variações aqui, tá ok? Então, a climatologia dinâmica, ela vai estar analisando essas variações aqui diárias, né, e ao longo do ano, tá ok? Então, basicamente, essa diferenciação aí da abordagem, né, temporal das diferentes, né, dessas duas abordagens da climatologia. Então, vamos falar um pouquinho de normais, né? Aqui a temperatura do ar em algumas cidades do Brasil, tá ok? Então aqui tem Salvador, tá? Aqui a gente vai ter Porto Alegre, tá? Que é um outro extremo, né? Tem um inverno muito mais acentuado, né? Porque está aqui na região sul do Brasil, tá ok? E Belém, essa curva em verde, quase não tem variação ao longo do ano. Tá? Só para a gente ilustrar então, aqui a média relativa a esse período de 61 a 90, é um período padronizado, tá ok? A temperatura do ar em São Carlos, aqui vou apresentar para vocês, né? Eu já devo ter comentado, esse tipo de representação que chama Spaghetti Plot, tá? Aqui vai ser para o período de 73 a 2008, vamos dar um zoom aqui, tá? Então aqui em preto nós temos o que seria a normal, tá? É a curva média, e para cada um dos anos nós teremos aqui as diferentes curvas, né? Então para cada ano, né, tem curvas aqui, né, diferentes. Então nenhum ano é igual ao outro, tá ok? É o que esse gráfico aqui quer dizer. E lembra um pouquinho, né, por isso que chama espaguete, lembra um pouco, né, uma macarronada,
tá? Mesma coisa vale aqui para a temperatura máxima, né? E para a temperatura mínima, tá ok? O comportamento aí é mais ou menos o mesmo. Então, isso daqui é a forma mais simples de representar uma normal, tá? Então, a temperatura aqui variando ao longo do ano, tá? A gente pode acrescentar também a temperatura máxima a essa normal e a mínima, tá? Isso daqui seria a média dos meses, tá? E também poderemos inserir nesse gráfico aqui os valores, né, de máximo absoluto e de mínimo absoluto. Isso daqui em termos de valor mínimo diário daquele mês, tá ok? Então aqui só apresentando aí algumas diferentes formas de representação de uma normal climatológica, tá? A forma de elaboração dessa normal, ela parte então de dados diários, né, de temperatura, são feitas então médias, né? Então temos lá, né, mês de janeiro, né, pega todos os valores, né, da temperatura diária e vai tirar a média dos dias, tá? Então só vou apresentar isso daqui é uma tabela resultante dessa análise. Aqui vai ter os anos desde 73 até 2008, aqui vai ter os meses respectivos, tá ok? Então, vai calcular a média de todos os meses, né, para cada ano, e depois tira a média, né, do ano, tá ok? O que tem de destaque aqui, né? O que chama atenção nessa tabela? Por exemplo, aqui em amarelo a gente não tem valor. Então, aqui é um período de falha de dados, né? Não tem dados aqui de temperatura, então são anos com falha, tá? Aqui, por exemplo, temos aqui em laranja que são falhas parciais de dados, quer dizer que, por exemplo, um mês teve 2, 3, 4 ou 5 dias faltando dados, tá? Nesse caso, aqui as falhas foram maiores do que um limite tolerável, tá? Então esses valores estão aqui, mas eles... Vamos dar um zoom aqui. Esses valores estão aqui, mas eles não foram considerados para o cálculo da média anual aqui, tá ok? E em azul são meses que tiveram falhas, mas dentro de um limite aceitável, tá? Então esses valores foram aceitos, tá ok? No cálculo da média aqui do ano, tá? Então aqui só para ilustrar, né? Isso daqui é feito em planilhas, né? Então, é relativamente assim, fácil de obter uma normal, desde que você tenha, né, dados para isso. Porque se tiver falha, já atrapalha bastante, né, a obtenção dessa normal. Então, a normal, né, ela também, quando ela é representada dessa forma aqui, ela tem o nome de climograma, que é o nome mais conhecido. Ou, às vezes, né, alguns costumam chamar de climatograma, tá? Então, aqui vai ser, na verdade, o quê? São duas normais representadas. Aqui vai ter o dado de temperatura mensal, que é o que a gente viu nos slides anteriores, tá? Aqui são dados do IAG, na USP em São Paulo, tá? Então, de 33 a 2011, essa média representa. E aqui são os dados de precipitação, quando, né, nessa representação aqui em forma de coluna, né, de barras, tá? Então, vai mostrar a precipitação média mensal. Então, quando são apresentados esses dois gráficos concomitantemente, eles recebem, né? Então, esse gráfico aqui recebe o nome de climograma, que representa temperatura e precipitação, tá ok? Então, aspectos gerais que a gente consegue observar. Período aqui de verão, né? Começo e final do ano são períodos quentes e chuvosos, onde tem maior quantidade de precipitação. E aqui no centro, né? É o período de inverno, que tem temperaturas mais baixas e menos precipitações, tá? Então, é essa análise que a gente consegue tirar, depende, né, desse gráfico aqui. E esse climograma, ele permite, então, assim, de uma forma geral, comparar diferentes climas, né, diferentes regiões do mundo. Por exemplo, aqui, ó, Manaus, temperatura elevada praticamente o ano todo, tá ok? Bastante chuva ao longo do ano, tá? Claro, concentrando mais aqui nos extremos, né, que corresponde à época de verão, tá ok? Aqui vai ter o clima de Mumbai, da Índia,
né? A chuva, veja, ela já se concentra mais no meio do ano, que eles estão lá no hemisfério norte, tá ok? Então aqui é a época de verão deles, então chove bastante no verão deles, tá? Olha aqui já na Grécia, aqui a variação da temperatura, vejam que chove menos, né? Lá. E isso é assim em outros, né, climas também, aqui Buenos Aires, aqui é o clima do Cairo, no Egito, praticamente nem aparece, né, a precipitação aqui, tá? Vamos dar um zoom só para ver, aqui tem, mas é muito pouco, tá? E aqui é o clima de Denver, nos Estados Unidos, tá? O climograma, tá? Temperatura e precipitação, tá? Então aqui ele coloca alguns tipos de clima principais: equatorial, tropical, mediterrâneo, subtropical, árido e semiárido. Isso veremos em detalhes mais para frente, tá, pessoal? Essas classificações de clima, tá? Então isso daí ainda é a abordagem da climatologia clássica. Então, na climatologia clássica são utilizadas aí algumas análises estatísticas, tá? Por exemplo, aqui, estatística descritiva, né? Medidas de posição média, é o que a gente, né, já citou aí nos slides anteriores. Falamos um pouquinho de máxima e de mínima. Tem alguns outros aí de mediana e moda, dependendo do caso, né, quando é conveniente utilizar, tá? Medidas de dispersão, né? Amplitude, nós vimos na aula anterior a questão da amplitude térmica, né? Que vai ser a diferença do valor máximo, né, pelo valor mínimo, tá? A variância, desvio padrão, coeficiente de variação, quartis e percentis, tá? Só citando aqui, tá, pessoal? A gente não vai entrar em detalhe aqui, né? Mas de vez em quando, né, alguns exemplos vão surgindo, então a gente vai ilustrando, né, com dados aí concretos, tá ok? Então, é possível também, né, fazer análises estatísticas probabilísticas, tá? Aqui ainda na abordagem da climatologia clássica, algumas distribuições de probabilidade, tá? Aqui são vários tipos, né, mas essas são as mais utilizadas e as mais conhecidas, né? Binomial, Poisson, geométrica, logarítmica, normal e gama, né? Por exemplo, aqui a precipitação, ela se encaixa nesse tipo de distribuição, tá ok? Que é exponencial, né, os totais diários. A temperatura horária e a precipitação, quando, né, considerando aí os totais anuais, elas possuem uma distribuição normal, tá ok? Já a umidade relativa, ela se encaixa melhor nessa distribuição aqui do tipo gama, tá? Isso, né, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas só para dar uma breve assim, né, exemplificação do que é possível fazer com os dados, né? Então são várias técnicas estatísticas aí que a gente pode estar utilizando, né, para analisar os dados referente ao clima, tá? Então, já colocando de uma forma assim mais ilustrativa, né, alguns gráficos, né? Por exemplo, aqui de dot plot, né? Então temos aqui esses pontinhos, né? Aqui a gente tem uma correlação entre diferença de temperatura, tá? E radiação, né, que eu tirei de um estudo, isso daqui. Aqueles mesmos pontos, eles podem ser representados dessa forma aqui, ó, de box plot, tá? Isso vocês provavelmente já viram em estatística, né? Toda a representação, o que representa, né? 50% dos dados tá dentro dessa caixinha, né? 75%, tá? Enfim, aqui o valor máximo e mínimo extremo, tá? Tem todo um significado aqui, tá? A gente pode representar também dessa forma aqui. Aqui a gente está correlacionando radiação global, velocidade do vento, e a temperatura está né, nessas cores aqui, tá? Nessas escalas. Essa mesma representação aqui pode ser na forma tridimensional, tá? Então aqui correlacionando temperatura, velocidade do vento e radiação solar, tá? E também podemos trabalhar, isso é muito utilizado, né, com gráficos nesse formato de linha, né, e de tendências. Então aqui tem os dados de temperatura mínima do ar, né, são séries com valores mensais, tá? Então a gente tem para cada ciclo desse um ciclo anual, tá? Então tem dados aqui desde 73, temos aqui a média móvel, tá ok? Anual. Tá? E temos uma reta aqui de tendência.
E é possível também apresentar, né, um gráfico de linha, mas aqui em termos de desvios, né, que são os anos comparados com a média daquele período. Então aqui tem um desvio negativo, aqui está falando que esse ano foi mais frio, né, do que a média, enquanto que esses anos aqui o desvio foi positivo, quer dizer que o ano foi mais quente do que a média. Tá? Aqui uma média móvel, né, em azul, e a reta aqui de tendência. Esse gráfico aqui é o gráfico de, vou dar um zoom aqui, de temperatura média em São Carlos, tá? De 74, 73 mais ou menos até 2008. Então a gente consegue ver, né, que existe uma tendência, né, uma leve tendência de aquecimento, tá, ok? Nesse período. Mas o engraçado é que, vejam o seguinte, esse gráfico aqui ele foi obtido a partir de valores máximos e mínimos, tá? Então a temperatura média foi obtida, né, pela média aritmética aí do valor máximo de temperatura do dia, né, com o valor mínimo de temperatura naquele mesmo dia. Tá? Então a média é a máxima e a mínima somados dividido por 2. Tá? Se a gente pegar só o gráfico da temperatura máxima, o que vemos aqui? Que a tendência de aquecimento é maior. Né? Existem os anos mais recentes aqui, eles estão mais quentes do que a média. Tá? O desvio é positivo, né? Olhando para a temperatura máxima. Agora, se pegarmos aqui o gráfico da temperatura mínima, olha só que engraçado. A tendência é inversa, né? Ele está falando que os anos estão mais frios. Mas como é isso possível? Falar que o ano está ficando mais quente e está ficando mais frio ao mesmo tempo. Então ele está falando que o quê? Os dias estão ficando mais quentes e as noites, né, que é quando acontecem as temperaturas mínimas, as noites estão ficando mais frias, tá? Na média, isso se equilibra, né? Se um está subindo, né, aumentando aqui a tendência, o outro está diminuindo, a resultante, que é a média aqui, ó, quase se equilibra, tá? Isso quer dizer o quê? Que a amplitude térmica está aumentando, não é verdade? Né? Se as temperaturas máximas estão ficando cada vez maiores e as mínimas cada vez menores, a distância entre a máxima aqui e as mínimas está ficando maior, tá ok? Então a amplitude térmica está aumentando. Tá? Nesse exemplo aqui que a gente pegou de São Carlos. Então vamos prosseguir. Agora sim, entraremos para climatologia dinâmica. Tá, pessoal? A gente falou aqui de climatologia clássica. Aqui eu errei, era para ser número 3, depois eu vou corrigir. Então, climatologia dinâmica, falaremos então aqui. O que ela está baseada no quê? Nessa definição aqui de clima. Para eles, né? O clima é o quê? Sucessão habitual de tipos de tempo. Tá ok? E vamos considerar aqui um episódio como um ciclo de entrada de uma massa de ar ou a passagem de uma frente fria. Tá ok? Então vamos ilustrar aqui o que representa um episódio. Tá? Então vamos colocar em formas de caixinhas por enquanto. E depois a gente vai ver na prática isso daí, como que isso repercute, né, nos elementos do clima. Então temos um episódio. Um episódio ele pode ser definido como por duas fases. Então, a fase de pré-frontal, ou seja, antes da frente, né? Antes da frente. E de pós-frontal, ou seja, após a frente. O que é antes e após? É a passagem de uma frente, tá ok? Sobre determinado ponto, tá ok? E a fase pré-frontal, ela é dividida em prenúncio, tá ok? E em avanço. Tá? E a fase, então aqui, ó, temos aqui a nossa frente. Então é isso, essas duas, né, a fase principal e as duas subfases, elas estão antes da frente. E depois teve a frente. E depois da frente tem o pós-frontal, tem a fase de domínio e a fase de tropicalização. Tá? Então a gente está falando do quê? De frente e de massas de ar. Então, tem o prenúncio de um avanço de uma massa de ar. Normalmente, a gente considera, então, aqui uma massa de ar frio. Temos a frente, que passa por determinado ponto, e atrás dessa frente tem efetivamente a massa. Né? Então, essa massa vai exercer um domínio. Tá? E depois, essa massa de ar frio ela vai sofrer o processo de tropicalização, ou seja, ela vai
começar a adquirir características de uma massa de ar quente, ou seja, ela vai esquentar, ok? Basicamente falando dessa forma. Então, esse ciclo, ele leva mais ou menos uma semana para acontecer, tá? Em média. Tá ok? Então, essa daqui é só a parte teórica, tá, pessoal? Só para a gente se habituar aqui com os termos. O ritmo, então, ele é considerado o quê? Ó, ritmo é igual a uma série encadeada de episódios. Então, a gente tem um episódio aqui com as suas diferentes fases, acabamos de ver. Temos outro episódio aqui. Então, é um processo rítmico ou cíclico, né? Então, o ritmo quer dizer o quê? Que existe uma série encadeada, né? Um atrás do outro de episódios, tá? Então, é um processo aí periódico, recorrente, cíclico, tá ok? E isso ocorre ao longo dos meses, das semanas e dos anos, tá ok? Então, por exemplo, aqui, qual que é o ritmo mensal? É de acontecer no estado de São Paulo de 4 a 5 episódios, tá ok? E cada um com suas características, tá? Às vezes esse episódio, por exemplo, é menor, esse episódio é um pouco maior, tá? Então tem, por isso que, né, de 4 a 5, porque é uma questão assim de um cálculo médio, né, que isso vai depender da época do ano, né, vai depender do ano, tá ok? E ao longo do ano temos também um ritmo anual, tá? A gente vai ter então aqui um encadeamento de vários episódios, tá? Cada um com suas características. Por exemplo, em São Paulo, né, passa, né, são quantos episódios que passam aqui pelo estado de São Paulo? 50, 60 episódios, que corresponde aí à entrada, né, de 50 a 60 frentes, tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, nessa animação. Aqui é fevereiro de 2012, tá? Vamos ver aí ao longo do mês essa evolução aí ou ritmo, tá? Então vamos dar o play aqui, ó, uma frente se formando aqui, tá? Vou dar só um pause. A gente vai ver que ao longo de todo o mês de fevereiro, que é um mês típico de, né, chuvoso de verão, a gente vai ver que toda essa região aqui, né, da Amazônia, ela está sempre bastante, né, com bastante nebulosidade, bastante umidade. Então essa região chove bastante. A gente vai nos ater aqui agora mais a questão da formação dessas frentes, né, relacionado a essas massas de ar aqui que vem da região aqui polar, tá? As massas de ar polares, tá? Então aqui ó, os dias do mês, tá? Ó, às vezes a frente ela vem e se desloca para o oceano, ela não avança tanto, né? Aqui em direção ao sudeste, ó, a frente ela tá só agindo mais aqui na região sul, tá ok? Ó, e ela se desloca. Depois, ó, uma nova frente se formando, ó, se deslocando para o oceano, tá? Ó, aqui, ó, vamos dar um pause. O que aconteceu aqui? Então a gente viu que a frente, vamos falar que ela de alguma forma, se conectou a essa grande umidade aqui da Amazônia, né? Então a gente viu nas aulas anteriores, ou isso é uma zona de convergência de umidade, ou uma zona de convergência do Atlântico Sul. Né? Ó, vejam a formação aqui de um ciclone, tá ok? Aqui tem a cauda, né, que está formando aqui dele, da influência dele. Conforme ele vai se deslocando aqui para o oceano, nós vamos ver que parte dessa umidade aqui vai ser insuflada, ela vai ser sugada, né, nessa direção aqui, noroeste e sudeste. Tá ok? Vamos ver isso? Ó, enxergaram? Ó como que aqui, ó, né, a umidade está sendo como se fosse, né, sugada. Tá? Nessa direção, justamente nessa direção. Observem bem. Olha. Tá? E esse é um processo cíclico. Ó. Já estamos aqui na metade do mês. Bastante umidade na Amazônia. Novas frentes vão se formando, mais aqui na região. Algumas vão avançar mais. Tá? Então, em média, aí é uma, né, que passa aqui pelo estado de São Paulo, é uma por semana. Tá? Ó, nova frente se formando, atuando mais na região aqui do sul do Brasil, ó, se deslocando para o oceano. Pode ser que ela avance um pouquinho mais. Ó, conseguiu. Ó, ela exerceu uma certa influência aqui no estado de São Paulo, mas ela já dissipou bastante aqui para o oceano. Tá? Ó, bastante nebulosidade no país todo.
Novas frentes se formando, outra frente se formando. Essa foi bonita, hein? Vejam que aqui, né, ela vai fazer também aquela zona de convergência, tá? Olha, ó, atua bem nessa região aqui. Ó, ó como que ela puxa essa umidade, tá? Então tá, pessoal, essa animação aqui só para ilustrar, né, aqui ao longo de um mês. Isso daqui então é a característica aí típica, né, de verão. Ao longo do inverno não tem essa, né, tem menos nuvens, tá? Não tem tanta umidade aqui na Amazônia. As frentes vão chegando, né, mais aqui pelo sul, continua mais ou menos o mesmo comportamento, mas as massas de ar chegam mais vigorosas, as massas de ar polares aqui, tá? Elas chegam mais vigorosas aqui pelo sul do Brasil e vão trazendo, né, o frio para a região aqui sul e sudeste. Ok? Então, da aula 3, só para retomar o que a gente acabou de ver, justamente essas passagens dos sistemas frontais, né? Então, vamos ver aqui, né? Temos aqui as diferentes regiões, por exemplo, aqui mais na região do Pantanal, são de 35 a 40, tá ok? Frentes por ano. Aqui no estado de São Paulo, né, ou Sudeste, são de 50 a 60 por ano, tá? Nessa região. E na região Sul, né, a gente viu na animação anterior que passam mais frentes nessa região, tá? Então são 60 a 70 frentes por ano, tá ok? E é o que exprime esse gráfico aqui, ó. Ao longo do verão, né, as frentes frias elas não avançam tanto, tá? Então elas ficam aqui mais na porção sudeste do Brasil, enquanto que no inverno as frentes conseguem avançar até para a região aqui norte e nordeste do Brasil, tá? E sempre aí, né, a gente, né, sempre vai conectando os conhecimentos, né? Nós vimos lá essa feição aqui bastante, né, típica, né? Vejamos aqui uma zona de baixa pressão, então é um ciclone, né? E temos aqui a frente fria associada. E logo atrás temos uma massa de alta pressão, tá? Uma massa de ar aqui de característica de alta pressão e uma nova frente se formando. Então é um processo cíclico, tá? E esse gráfico aqui mais didático, né, mostra justamente, né, aqui duas massas de ar, né, de alta pressão e duas, né, e nessa linha aqui uma zona de baixa pressão e aqui a frente se formando, tá ok? Então, como que a gente faz uma análise rítmica? A gente faz uma análise rítmica onde a gente considera os ritmos, né? Os ritmos, né? O ritmo é uma série encadeada, né, de episódios. Então, uma análise rítmica ela é o quê? Uma representação simultânea dos elementos do clima em escala diária com a representação da circulação atmosférica geral, que é aí relacionada às massas e às frentes. Tá? Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, né, temos aqui uma carta, né, de pressão, tá ok? Então aqui temos os fatores de gênese, que são as massas de ar e as frentes, né? Temos aqui, vamos dar o zoom, aqui a frente, tá ok? Se formando, ó, a frente fria, ele já coloca, né, a legenda aqui alta pressão, baixa pressão, então aqui tem um sistema ciclônico, tá ok? E é feita o quê? A análise dos elementos do clima conforme, né, o decorrer do tempo e a evolução desse sistema aqui, né? A gente viu que essas frentes aqui elas conseguem exercer influência nessa região, ora elas avançam um pouquinho mais para a porção continental, ora elas avançam, né, e se deslocam, né, aqui para a parte do Oceano Atlântico, tá? E conforme ela vai avançando e passando, né, ela vai mudando as características, né, nos determinados pontos, tá? Se a gente considerar aqui no sul do país, vai ter um ponto. Então a gente vai fazer a análise do elemento do clima nesse ponto, né? Posso fazer também um outro ponto, né? Diferentes pontos eu posso fazer uma análise, né, desses elementos do clima, que são o quê? Pressão atmosférica, umidade relativa, né, a temperatura, pluviosidade, direção dos ventos, tá? Vamos dar um zoom aqui, né? Então, tem a variação desses elementos do clima, a cobertura do céu, tá? O sistema atmosférico, a direção, né, dos ventos, tá? As massas que estão influenciando, tá? Então, isso
é nisso que consiste uma análise rítmica. Analisar o que está acontecendo em um determinado ponto, né, geográfico, especificamente, mas considerando que essas mudanças estão associadas, né, a o que está acontecendo na escala regional, que, né, corresponde aí à movimentação das massas de ar e as passagens dessas frentes. Tá ok? Tranquilo, né? Então vamos dar algum exemplo aqui, ó. Isso daqui é uma análise rítmica anual, tá? Então, o ritmo de variação anual, tá? Quais são aqui, né? Então vejamos aqui dos elementos: pressão atmosférica nesse gráfico superior, temperatura nesse daqui, umidade, tá? Aqui a pluviosidade, então as chuvas, tá? Aqui tem a parte dos ventos, os sistemas atmosféricos, tá ok? Aqui vai ter a cobertura, né, de nuvens, e aqui eles fizeram, né, uma síntese para cada mês, tá? Claro, depois, posteriormente, foram feitas, né, as análises aí das imagens de satélite, tá? Mas aqui eu estou ilustrando o aspecto aqui de uma análise rítmica na parte dos elementos do clima, tá? Vejam que tem muita informação, tá? Isso aí enfim, tem que ver até que ponto, né? Vejam que aqui a qualidade, a resolução não é suficiente para entender todos os símbolozinhos aqui, tá? Mas eu faço uma crítica, né? Às vezes esse tipo de representação pode se tornar assim muito poluída. É muita informação, né? Como que eu vou interpretar isso daqui, por exemplo? Essa quantidade de cores. É difícil às vezes você tirar muita, né, desses dados, tirar uma informação útil. Claro que, né, vai depender da análise que está sendo feita. Aqui no caso, se eu não me engano, esse trabalho aqui estava verificando a questão da erosão em determinado município. Então a questão aqui da precipitação é importante. Tá? Então ele coloca aqui quais são as fases críticas, né, para processos erosivos. Então provavelmente, se eu não me engano, são esses círculos aqui, né? Ele colocou associado às chuvas altas, né? São os momentos críticos, né, para a ocorrência desses processos aí, tá? Então tem que ver, né, as melhores formas de representar visualmente essas informações aí para você tirar, né, uma informação útil para você, para o seu problema, tá ok? Podemos fazer também uma análise episódica, né? Então a gente vai considerar, vai fazer um recorte, né, de algumas informações, não vai considerar, né, um ritmo de uma escala tão grande, então a gente considera 1 ou 2 episódios, por exemplo. Tá? Então aqui um gráfico mostrando também a questão da pressão atmosférica, tá? A temperatura do ar, tá? A duração do brilho, a umidade do ar, duração do brilho solar, tá? A precipitação. Depois vem a nebulosidade, tá? Esses, né, que a gente viu aqui na aula anterior, tá? São esses daqui. E depois eles colocam aqui, ó, as massas de ar atuantes, né? Então eles fazem a classificação e colocam aqui ao longo, né, do dia. Então tem aqui uma massa tropical atlântica atuante, né? Depois uma continental, a polar é indicada aqui, né, pela azul. Isso aqui já está um pouquinho mais legível, tirando a questão da qualidade da imagem, tá, pessoal? Mas as informações estão um pouquinho melhores, né? A escolha das cores, né? Então aqui a gente consegue, né? Análise episódica, a gente consegue trabalhar melhor um evento, enxergar melhor a variação dos elementos do clima, né? E enxergar melhor o que está acontecendo com a atmosfera, né? A movimentação aí no nível das massas de ar e das frentes, tá ok? Aqui também um outro gráfico mostrando, depois a gente vai usar isso daqui como um estudo aí de caso, tá? No final da aula. Temos aqui em cima, então, já definindo as fases, tá ok? De pré-frontal, prenúncio e avanço. Pós-frontal, de domínio. Eu não falei, mas tropicalização também pode ter o nome de transição. Aqui em cima temos a radiação solar, tá? Não vou entrar em detalhes da análise, que a gente vai fazer isso no final da aula. Temos aqui a temperatura do ar, aqui, aliás, em vermelho, tá? Umidade está aqui em cima. Precipitação, tá? Diária, acumulada.
em vermelho aqui a precipitação horária. Aqui temos a pressão, né? Vejam que para cada uma dessas pequenas oscilaçõezinhas aqui, né, representa a maré atmosférica, tá ok? Direção dos ventos, tá? E aqui as velocidades máximas e mínimas, tá? Então aqui mostrando, né, só aqui uma análise episódica aqui ao longo de um mês, tá ok? Ok, agora vamos para as animações, tá? Aí a gente vai enxergar melhor o que a gente falou aí ao longo da aula. Então temos aqui imagem de satélite, tá ok? Temos aqui um ponto que corresponde a São Carlos, tá ok? Onde foram feitas essas medidas aqui. E temos aqui, né, a direção predominante dos ventos. Então, ao longo dos dias aqui, tá? Então, os dias estão aqui e as horas estão aqui, né? Temos uma barra indicando, né, onde estamos situados com a imagem correspondente aqui, tá ok? Então, temos aqui o gráfico de temperatura do ar em azul, tá ok? E em laranja temos a umidade relativa do ar. Então, vimos que eles variam de forma inversamente proporcional um ao outro, né? Quando aumenta a temperatura do ar ao longo do dia, a umidade relativa cai, né? E à noite, quando a temperatura do ar cai, a umidade relativa aumenta, tá? Então, por isso que eles, né, têm essa variação aí, né, assíncrona, tá? Um aumenta, o outro diminui, tá ok? Então, vamos dar início aqui a essa animação. Vamos passar os slides aqui, né? E ver o que, ó. Primeiro vamos ver a movimentação da atmosfera, tá? Ó, o que está acontecendo? Ó, uma frente se formando aqui, tá ok? Ó, vejam o que acontece. Ó, a frente está avançando, tá? E com ela está trazendo o quê? Está trazendo aqui nebulosidade, eventualmente traz precipitação, né? Ó, aqui já está chegando no nosso ponto, tá ok? Boa parte, né? O ciclone está se formando nessa região aqui, tá? Ó, e aqui efetivamente a frente acabou de passar pelo nosso ponto, tá? E atrás dessa frente, né? A frente ela já se deslocou aqui, existe uma massa de ar aqui, uma massa de ar fria, né? Uma de alta pressão, tá? Então ó, a frente já passou, o ciclone já se deslocou aqui para o oceano, tá? Vejam, já está totalmente, né, deslocado e aqui tem uma massa de ar, tá? E depois vai se formando uma nova frente aqui, tá ok? Ó, uma nova frente já se formou e passou pelo nosso ponto aqui. Então, vimos primeiro as imagens de satélite, tá, pessoal? Agora vamos voltar à animação aqui para ver o que acontece com os elementos do clima. No caso, esses dois que a gente destacou. Então, existia, ó, o vento predominante estava vindo dessa direção leste, tá ok? Ó, e nordeste. Conforme a frente vai avançando, né, e vai passando pelo ponto, o vento ele vai mudar as suas características, tá ok? Então, ele vai vir mais da região sul, tá? Que está relacionada a essa massa de ar aqui, tá? Isso para a questão do vento, tá? Então, existe uma mudança aí no padrão do vento. Agora, o que acontece para a temperatura? Né? Vimos aqui ó, o perfil dela vindo normalmente e aqui, justo nesse ponto, o que acontece? Ó, já não esquenta tanto quanto os dias anteriores e a temperatura vai cair aqui pelo dia 28, 29. Tá? Vejam aqui, ó, temperatura mínima, 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 depois a mínima cai bastante. Tá? E continua baixa. Tá? É isso que acontece conforme ó, vai avançando, a frente passa, né? E logo atrás dela existe uma massa de ar polar.
tá ok? E essa massa de ar polar, ela é mais fria, ela vai derrubar a temperatura, tá ok? A temperatura máxima também, ó, ela está abaixo do que estava antes, tá? Então, ó, é isso que acontece, né, com a passagem de uma frente e o domínio de uma massa de ar polar, tá? Então a gente viu aqui 3 elementos variando conforme a passagem dessa frente, né, e dessa massa de ar. Vamos considerar agora a animação 2, tá, pessoal? Essa aqui tem mais elementos do clima. Então aqui em cima, temperatura, ok? Aqui a diferença de temperatura, não vamos considerar esse gráfico, tá? Vamos nos ater a esse. Esse aqui é a velocidade do vento, tá ok? Aqui vai ter umidade relativa, tá ok? E aqui vai ter radiação, tá? Então vamos lá. Então vamos ver aqui, ó, imagem de satélite, o mesmo ponto São Carlos, a frente está se formando aqui. A gente aqui, ó, vai considerar só esses pontos aqui, tá, pessoal? Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então aqui, fases de prenúncio, tá? 3 imagens. Aqui vai ter fases de avanço. Aqui, 3 imagens da fase de domínio e depois a fase de tropicalização, tá ok? Então vamos lá, ó, avançar. Ó. Então a frente ela está se formando, né? Então a fase de prenúncio ainda, né? Ela nem chegou ainda próximo aqui do nosso ponto de interesse. A fase de avanço, a frente ó, já está se formando, ela está avançando para a nossa região, ó, está avançando, tá? Então falta pouco para chegar aqui. O que que acontece aqui, né? Uma certa quantidade de nebulosidade já chegou nesse ponto. Vejam, ó, radiação sem, né? Radiação sem indícios de nebulosidade. Aqui, vejam como já não tem o mesmo, né, mesmo comportamento. O que aconteceu aqui? Já entrou nuvem, tá? E aqui o que aconteceu? A umidade relativa que estava seguindo esse comportamento já mudou, ó, já aumentou. Então aqui já teve, né, o primeiro efeito da frente. Tá? Já aumentou a umidade, então chegou com umidade essa frente e chegou com nebulosidade. Tá? O que acontece com a temperatura? Ó, ela vinha também nesse comportamento. Aqui ela já cai, a temperatura. Tá? Ela não segue mais o padrão aqui. Ela já, ó, o dia nem esquentou mais. Tá ok? Então, continuando ó, na fase de domínio. Então, a frente já passou, né, por esse ponto e a massa de ar nessa região, tá? Ela fez o quê? Fez com que a temperatura caísse. Tá? Então, aqui é a fase de domínio dessa massa polar. Tá? Mudou, né, as características aqui de velocidade do vento. Então, teve ventos mais fortes associados. Vejam aqui a umidade relativa, como se manteve elevada todos esses dias aqui. Provavelmente teve precipitação, tá? Nesses dias aqui, ao longo desses dias. Tá? E vejam aqui a radiação solar. Né? Não segue mais esse comportamento aqui de um dia de céu limpo. Então, todos esses dias aqui tem nebulosidade. Tá ok? Ó, avançando, né? Ó, a massa ela vai se deslocando aqui para o oceano, mas ainda assim, né, deixa uma boa banda de nebulosidade nessa região. E logo depois que a frente já passou por esse ponto, tá? Ó, o ciclone já se deslocou aqui para o oceano, começa a fase de tropicalização. Então essa massa de ar frio aqui, ela vai começar o quê? Esquentar, tá? É o que a gente vê nesse gráfico de temperatura, ó. Tá? Então ela vai voltar a adquirir essas características aqui, esse, né, comportamento de variação aqui senoidal, né? Nesses dias aqui, ó, com alta nebulosidade, a temperatura caiu e depois ela começa na fase de tropicalização a esquentar de novo, tá ok? Vejam, a umidade relativa também volta a adquirir o seu comportamento aqui, ó, conforme antes da passagem dessa frente, tá? E mesma coisa a radiação solar, tá? Ela volta a adquirir, né, um comportamento aqui nesse formato que é típico de
céu limpo. Então não tem mais nebulosidade nesses dias aqui. Tá ok? Então vamos continuar aqui, ó, nas imagens de satélite, né? A gente vê aqui uma zona de convergência, tá ok? Mas ela já está logo acima aqui o estado de São Paulo, aqui é o ponto de São Carlos, tá? Ó, o ciclone, tá? Fazendo toda, olha só a extensão da influência dele, tá, pessoal? Né? Como que ele consegue, né, insuflar essa umidade aqui da Amazônia, tá? Vamos começar do zero, só nos atendo aqui à imagem de satélite, tá? Então, ó, formação da frente, tá ok? O avanço dela, ok? Aqui ela já chegou no nosso ponto, né? Então ela já está exercendo domínio, a massa aqui, tá? Logo depois da frente ela já avança um pouco mais, né? Então ela passa do estado de São Paulo e começa, essa massa de ar que está logo aqui atrás, ela começa já a esquentar, sofrer o processo de tropicalização. Tá ok? Então, retomando resumidamente, né? Nessas condições aqui, a gente tem um domínio de uma massa tropical, tá? Que era uma massa nessa condição aqui, ó. Aqui tem uma massa tropical quente e a frente está se formando ainda, tá? Ó, aqui que está vindo a massa de ar polar, tá? E aqui tem a massa de ar quente, tropical, tá? Então as temperaturas são elevadas enquanto está sob domínio, essa região está sob domínio de uma massa de ar quente, tá? Conforme a frente vai avançando, o que que ela faz? Derruba as temperaturas, traz nebulosidade, então tem menos radiação solar, né, chegando aqui no solo, e também aumenta a umidade relativa do ar. Muito provavelmente aqui teve chuva, tá, pessoal? Então aqui, essas chuvas muito provavelmente trouxeram chuvas nessa região, tá? Mas conforme a frente ela vai se deslocando e avançando, né, essa massa de ar aqui, que antes era fria, ela vai esquentando, né? Vai sofrendo seu processo aí de tropicalização. Então tá, pessoal, esse slide aqui só para resumir a questão, né, da climatologia dinâmica, né, quais os métodos e os desafios aí associados. Primeira coisa é a disponibilidade e obtenção dos dados, né? Os dados aí têm que ser representativos para a área de estudo, então a imagem de satélite é facilmente obtido pelos sites, né, nos sites aí do INPE, né, entre outros, então é gratuito, é fácil de obter, tá? São diferentes, né? Hoje em dia são diferentes imagens, né? E contrastes e algumas coloridas, né? Antigamente era tudo branco e preto assim mesmo, tá, pessoal? Então a gente tinha que usar desse jeito aqui. Isso aqui é de 2006, para vocês terem uma noção. E hoje em dia tem vários, né? Qualidades de imagem em alta resolução, tá? Então o grande desafio é você conseguir obter dados, né? De uma estação próxima do local que você vai fazer a sua análise aí, né, dinâmica ou análise rítmica, né? E esses dados têm que ser representativos, né, para a análise que você vai fazer, tá ok? Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo de clima urbano, adianta eu pegar uma estação que está localizada lá na zona rural? Não, né? Porque a estação ela mede na escala do nível microclimático, tá ok? Então, se a estação lá na condição de um microclima, né, de ambiente rural, onde tem bastante quantidade de vegetação, não vai corresponder àquele microclima urbano que você está querendo analisar, tá? Então, é importante levar em conta a questão das escalas, né, e a representatividade, né, dos dados quando, né, do estudo de determinada área, tá ok? O tamanho da série é algo também importante, né? Isso dependendo se você quer fazer algo, né, tipo uma análise mais longa, né, ao longo aí a variação ao longo dos anos, então às vezes a série disponível ela não tem, né, um tamanho, uma escala temporal suficiente para a tua análise, então isso daí acaba se tornando às vezes uma dificuldade grande, tá? A questão da resolução dos dados também é muito comum que, né, o pessoal às vezes temperatura, por exemplo, você tem um valor único, né? A temperatura diária é um ponto, é um valor só,
né? A temperatura média diária. De vez em quando você ainda consegue a temperatura máxima e mínima daquele dia, né? E consequentemente você também consegue calcular a temperatura diária. Mas às vezes a gente precisa de variações horárias, tá? Dos elementos do clima. Esses gráficos aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Todos esses aqui, a resolução, vejam, em um dia tem vários pontos. Se eu não me engano aqui, são variações horárias, né? Então, se eu for comparar, por exemplo, vamos voltar bastante aqui para vocês verem qual que é a diferença, né, da resolução que tem nos dados. Aqui acabou pulando. Aquela hora deu uma travadinha nos slides. Mas só mostrando também aqui a evolução, né, das imagens de satélite, a gente já viu no estudo de caso. Ou então mesmo aqui das cartas aqui da Marinha, né? As cartas sinóticas, tá? Mas tá tranquilo, não perdeu o conteúdo não, tá? Essa aqui, ó, esses dados aqui, olha a diferença. Esses dados aqui, muito provavelmente, eles são de resolução diária, tá? Então ele fica tudo muito, né, a resolução não é boa para a gente fazer nossas análises, tá? Ele não mostra muitas variações horárias, né? Ele não traz muito aquele perfil, né? O perfil que a gente vê senoidal aí das variações de boa parte dos elementos, né? Da temperatura, da umidade relativa, tá ok? Então, assim, a escala é algo que... A resolução temporal é algo que pode, né, prejudicar a nossa análise, tá ok? Vamos passar para frente. Vamos passar tudo de novo aqui para ir para o slide final. Ok. Opa, passei muito. Volta um pouco. Tá ok. Então, a resolução, né, é algo importante a verificar, né? Isso vai variar muito, né, de local para local. As imagens de satélite, se estão disponíveis ou não, dependendo do período, né, você não tem disponibilidade de imagens de satélite, né, prejudicando a sua análise. A geração de gráficos, tem que sempre procurar, pessoal, fazer uma boa escolha das cores, né, tem que tornar o gráfico o mais compreensível possível, né, não exagerar nas informações, igual aquele, né, gráfico lá que foi de uma análise rítmica anual, tem muita informação, né, tem que saber enxugar, tem que ser mais objetivo, né, nas análises, né, ser mais sintético possível, tá? E, por fim, né, o desafio final é analisar esses dados, né? Você teve, né, coletou os dados, você gerou os gráficos, depois você tem que analisar, né? Tem que saber identificar as principais feições, né? A questão aí da movimentação secundária da atmosfera, movimentação das massas de ar e das frentes, né? Associadas aí aos ciclones e os anticiclones, né? Que é respectivamente aí as zonas de baixa e de alta pressão, né? Tem que saber interpretar esses gráficos, essas variações, como essas variações estão vinculadas, né? Como que as variações dos elementos do clima estão vinculadas com, né, as movimentações dessas massas, que foi esses estudos que a gente fez aqui, né, ao longo da aula. E saber estabelecer justamente as relações entre o que? As causas, né? O que causa, né? Quais são os fatores de gênese, né? Juntamente com os fatores modificadores, né? Que a gente viu na aula anterior, né? A questão de latitude, de altitude, maritimidade, continentalidade, tá ok? E como que essas causas, né, estão relacionadas com os efeitos, né? Que são as variações observadas aí nos elementos do clima, tá ok? Então, basicamente, essa é a essência da análise rítmica ou episódica, tá ok? A gente conseguir analisar as variações em um determinado ponto, né, geográfico, uma cidade, né, uma determinada região da cidade, quem sabe, né, a parte urbana em relação à parte rural, e os diferentes estudos que a gente pode fazer, né, como que esses elementos variam de acordo, né, com esses fatores aqui, né, de ordem superior, né, relacionados às massas de ar e às frentes. Tá ok, pessoal? A aula de hoje foi bem tranquila também, né? A gente, ó, daqui para o final da disciplina,
a gente está aplicando, né, algumas metodologias de análise daquilo que a gente já aprendeu, né, de como que o clima funciona. Tá ok? Então, bons estudos e até uma próxima aula.